paz de Jesus esteja conosco. Vamos mais uma leitura do Evangelho. Bem, hoje é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Então, permitam que eu leia aqui o Evangelho para nós conversarmos um pouquinho a respeito depois. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence, não se referia aos que sofrem de maneira geral, pois todos que estão na terra sofrem, quer estejam num trono ou na extrema miséria. Mas, infelizmente, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que são as provas bem suportadas as únicas que podem conduzi-los ao reino de Deus. A ausência de coragem é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas ela por si só não é suficiente. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé ardente na bondade de Deus. Tendes muitas vezes ouvido por ele que não põe o fardo pesado em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais magnífica quanto mais penosa houver sido a aflição. Mas é preciso merecer esta recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Bom, eu vou parar um pouco aqui, depois eu vou continuar. Vamos conversar um pouquinho até esse trecho, depois a gente continua a leitura. Então, pois bem, o bem e o mal sofrer, né? Na verdade, todos nós gostaríamos de ter uma vida só de benfeitorias, né? Ou de calmaria na vida. Porque o mal sofrer é muitas vezes penosa essa situação. Muitas vezes nos faz sofrermos, né? Esse mal. Então eu acredito que se vivêssemos num mar calmo, tranquilo, só ali flutuando, seria muito melhor, né? Mas na verdade nós precisamos desse mar tumultuado, né? Dessas ondas mais altas do que a gente acredita que possa transpor, passar, né, dessa onda, se nós fizermos essa analogia, né, imaginemos então um mar com ondas altas, um mar bravo. Então muitas vezes a gente tem medo, né, medo da água, medo do mar, medo do desconhecido, medo, insegurança para saber se nós iremos conseguir ultrapassar essas ondas, né? Chegar até o nosso destino, até o nosso local. Mas sabe, queridos irmãos, que é necessário essas dificuldades, essa turbulência na vida, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Porque o mar calmo nos faz relaxar, mas são as tempestades que nos faz crescer. São as águas agitadas que nos fazem superar as nossas expectativas. São essas águas que nos fazem transpormos até mesmo o que nós achávamos que não seríamos capazes. E se nós estamos aqui neste planeta, que é um planeta cheio de turbulências, de dificuldades, é porque nós precisamos passar por tudo isso. Para que lá na frente, como diz o Cristo, e aqui bem lido no Evangelho, que nós precisamos merecer essa recompensa. Merecimento. Porque aquilo que vem fácil, nem sempre tem o devido valor. E quando nós lutamos, passamos essa
essa turbulência e essa parte que muitas vezes a gente enxerga como um mal é, na verdade, a oportunidade de vivermos no bem. Bom, vamos lá continuar. Continuarmos então a leitura do Evangelho que diz assim, ó. O militar que não é enviado à frente de batalha não está satisfeito, pois o repouso do acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Então aqui, se o militar fica sem ir à batalha, ele não enxerga em si o merecimento da promoção. E muitas vezes ele pode até receber essa promoção sem esse devido merecimento, mas ele também pode receber essa promoção e não dar o devido valor. E nem ao menos enxergar que recebeu esse merecimento. Então é necessário que a gente faça algo para que nós nos sintamos merecedores dessa recompensa. Sede então como um militar, e não aspireis a um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e entorpeceria a vossa alma. Porque ficarmos na inércia não nos leva a nenhum lugar, a não ser muitas vezes a depressão, a ansiedade, de não lutarmos, de não tomarmos posse da nossa vida, do que nos é cabível. E sejais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Então, agradecer é uma palavra de ordem. Agradecer muitas vezes até o mal, até as dificuldades, a luta, para que nós aprendamos a agradecer. Agradecer ao bem depois da tormenta, agradecer as conquistas depois da turbulência. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, para as quais muitas vezes é preciso mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo se curvará ante o impacto de um padecimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva o galardão em um lugar glorioso. Quando um sofrimento ou contrariedade vos atingir, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando conseguirdes dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, com justa satisfação, eu fui o mais forte. Então, nessa parte que fala aqui, quando dominarmos a impaciência, porque somos impacientes pelos resultados, porque queremos tão breve, tão logo a felicidade, queremos tão breve, tão logo esse mar de calmaria, queremos enxergarmos lá na frente a luz no final desse túnel. Só que muitas vezes esse tempo não é o nosso, esse tempo é o de Deus. Muitas vezes a mim mesma olhei para frente sem enxergar a solução daquele problema e achava que já tinha se passado muito tempo na solução, na tentativa de solucionar aquilo. E que quando eu reconheci que quando chegou o momento certo, o tempo de Deus, eu tive a resposta do que eu estava buscando, aquela luz no final do túnel. E fazendo uma retrospectiva e olhando para trás, eu pude observar o quanto eu aprendi e evoluir. Quanto ao passo de que se eu tivesse chegado à metade do caminho, não o completado, provavelmente não teria aprendido o que deveria ter aprendido. E assim, sucessivas vezes poderia ter que trilhar aquele mal, que trilhar aquele caminho que não era o do bem, não é? E aí, será que eu não teria que voltar novamente a este caminho, a esse sofrimento, porque eu realmente não o aprendi? Não é? Então, devemos buscar o bem, mas tendenciamos o mal. Eu até anotei isso. Porque às vezes é mais prático buscarmos o mal na ilusão de encontrar a felicidade. Então, o que eu quis dizer com isso? Que não orar, por exemplo, muitas vezes
a gente acredita que perde-se tempo em orar, perde-se tempo em procurar fazer o bem, e que quantas vezes a gente prefere viver no mal, que é na inércia, na ilusão de encontrar essa felicidade. Mas a dor nos faz repensarmos sobre o que queremos, e o bem é difícil, mas é uma conquista. Então eu anotei, a dor nos faz repensarmos sobre o que somos, sobre o que queremos, sobre o que almejamos para nós, sobre o que almejamos ao redor, das pessoas ao redor de nós, né? E é difícil repensar isso, é difícil enxergar isso, é difícil lutarmos para conquistarmos esse bem. É uma tarefa que necessita de oração, necessita de regaçar as mangas e ir à luta, necessita de aprendermos a nadar nesse mar tumultuado, nesse mar violento, necessita que a gente tenha coragem, fé, esperança, discernimento do que é bom e do que é ruim, uma reforma íntima que é muitas vezes dolorida. Então não é uma tarefa fácil não vivermos no mal, mas é o bem que traz a felicidade, é o bem que nos faz crescer, é o bem que nos faz sermos merecedores das conquistas que Deus nos prepara. E assim, mais uma coisa que gostaria de dividir com vocês é assim: dormimos um sono na terra, numa ausência de luz que traz o bem, porque estamos na preguiça de trabalharmos em prol do bem, do nosso bem e do próximo. Então, dormimos um sono na terra. Por quantas vezes ficamos parados achando que as coisas precisam acontecer? Não, é necessário que nós busquemos essa evolução. E para finalizar, terminando aqui a leitura do nosso Evangelho, o último parágrafo é muito completo, né? De estudo, na verdade. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem. Pôde, por conseguinte, ser traduzido assim: felizes aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé. Felizes aqueles que têm oportunidade de provar a sua fé nas dificuldades da vida, provar o quanto você o quanto você acredita nas obras divinas, o quanto você acredita que os mentores de luz estão ao seu lado, que os trabalhadores da seara da espiritualidade estão ali contigo para te orientar, te encaminhar, te levar à felicidade, a te ajudar a levar à felicidade. A sua determinação, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, que muitas vezes essa vontade de Deus, ao nosso ver, parece não ser a certa, mas ela é porque Ele nos ama. Pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, amigos, trabalhemos em prol do bem, trabalhemos em prol de nós mesmos, trabalhemos em prol do nosso próximo, vivamos ardentemente a nossa fé, acreditemos em Jesus, acreditemos nos seres de luz, porque eles estão ao nosso lado. E acreditem, por mais tormentas que tenhamos nesse mar, há sim muitas coisas para aprendermos. E assim a abundância, assim o sentimento depois de tudo isso, desse trabalho, o sentimento de eu consegui, fui merecedor ou merecedora de tantas coisas boas. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.